Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Propósito eterno, há uma razão para a existência, ambições e outros sonhos. Um dia cairão ao chão. Um dia cairão ao chão. Deus abençoe a todos vocês. Te dei como o maior tesouro, Glória a Deus. Aleluia. como a nenhum outro. Tua grandeza Hoje nós vamos falar sobre a maneira de Deus. A maneira de Deus agir, a maneira de Deus operar em nossas vidas. e toda a terra saberá. Somente tu és digno de exaltação. As coisas desse mundo te Meu nenhum Deus. valor. Somente tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido, Rei dos corações. Antes de nós entrarmos na palavra, tenha essas três atitudes. Uma atitude positiva motive alguém. Alguém precisa da sua motivação. Alguém precisa que você oriente, que você abençoe a vida dessa pessoa. Alguém precisa que você a motive. Segundo lugar, tenha coragem em Deus. Coragem de pregar o Evangelho. Coragem de fazer uma atitude positiva. Sempre atitudes proativas. Você não vai ter coragem para fazer o mal. Coragem tem que ser atitude proativa. Coragem de fazer algo de bom para alguém. Coragem de fazer algo de bom para você. Coragem proativa, altruísta, ou para si mesmo, ou para o reino, ou para o outro. Quando se faz algo de bom para você mesmo, para si mesmo, para o outro, ou para o reino, Deus se agrada. Como assim, pastor? Você pode ter um tempo para ler a Bíblia, um tempo para estar sós com Deus. Você pode tirar um tempo para escutar uma mensagem e estudar aquela mensagem, estudar um livro da Bíblia, orar para alguém, ligar para alguém, mandar um zap para alguém, abençoando a vida das pessoas que você não falou constantemente ao longo até de anos. Quantas pessoas que tem anos que você não manda mensagem, tem anos que você não se comunica, tem anos que você não fala, né? E a terceira atitude positiva é pregue as boas novas do Evangelho. O Evangelho, queridos, ele é boas novas para que todo aquele que crê, primeiramente dos judeus, depois dos gregos. Então, tenha essas três atitudes. Uma atitude positiva, tenha coragem e pregue boas novas. Tudo isso que faz ser algo de bom, o seu hipotálamo, ele detecta seu estado emocional por você fazer o bem. E a hipófise vai liberar o hormônio, os neurotransmissores do bem-estar. Por quê? Porque, queridos, Cristo fez um homem espiritual. E o espiritual, ele perpetua também no homem
carnal, dominando o homem carnal e trazendo boas novas. Boas novas é uma boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia, uma nova notícia. A Bíblia, ela é mais real do que um livro ou jornal de 1000 anos, se Jesus voltar. Então, faça essas atitudes positivas. Tenha atitudes positivas. Motive alguém, eleve a autoestima de alguém. Coloque alguém com a autoestima baixa lá em cima. Você vai ver como Deus vai se agradar disso. Então, pregue boas novas. Pregue boas novas. Hoje nós vamos falar de a maneira de Deus. Eu acho o Evangelho fantástico. Estou no Evangelho há muitos anos, mas a cada dia sou surpreendido pela graça e pelo amor do Evangelho. As boas novas. Jesus falou: eis que verei o Filho do Homem, e sobre ele os anjos subindo e descendo. Jesus inaugurou uma nova era. Quem estabeleceu a igreja foi Cristo. Quem estabeleceu a igreja não foi, nem o apóstolo Paulo foi, não, em absoluto. Quem estabeleceu a igreja foi Cristo. Então, vamos ler aqui. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se este não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair. Entretanto, que o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia, que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começaram a comer. Queridos, o apóstolo Paulo, um homem fantástico, e teve aquele naufrágio ali ao caminho daquela ilha da Itália, e de sorte que a navegação naufragou. E Paulo, o homem de Deus, falou: olha, Deus me disse que nenhum de vocês vão perecer, nenhum de vocês vão vir a pique. Agora é necessário que vocês façam algumas coisas. A primeira coisa que eu aprendo é que Paulo, ele estava confiando em Deus. Ele falou: não temas, importa que seja apresentado a César. E eis que Deus deu todos quantos navegaram contigo. Quem falou isso? Um anjo. Quando você confia, queridos, Deus vai ordenar a bênção para você. A Bíblia fala que é melhor confiar em Deus do que confiar no homem. A minha esperança tem que dar em Deus e não estar no homem. Eu me lembro quando eu tinha mais ou menos 10 anos, eu vi uma missionária Jô. Me lembro como hoje. Eu falo que eu sou da época do dinossauro, do Evangelho, e eu vi aquela missionária pregando com ousadia, graça, e vida se rendia aos pés do Senhor Jesus.
Uma das palavras que eu me lembro ainda foi ela falando a confiança em Deus. A confiança em Deus. Muito bem, quando você confia em Deus, queridos, você está seguro. E Deus manda anjos ao seu favor. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Queridos, ao contrário do que muitos pensam, né? Não tenho nada contra anjo, pelo contrário, eu creio que os anjos do Senhor acampam ao redor que os temem e os livram do mal. O que eu, nem o santo anjo, nem o próprio anjo do Senhor concorda, né, é que o anjo tem que ter adoração a anjo. Isso aí não, de forma direta ou indireta, porque às vezes o sujeito vai dizer que a igreja dele não adora anjo, mas ele vai induzir a igreja de forma subliminar, com códigos, com mensagens subliminares que não estão explícitas, a igreja adorar o anjo. Por exemplo, eu fui na igreja, pregar na igreja, e falei, o Espírito Santo de Deus está aqui. Foi gente bocejando, colocando uma mão na boca, né? Falei, Jesus está aqui. Foi gente se espreguiçando, né? Jesus está aqui. Foi gente se espreguiçando e bocejando. Eu falei, tem anjo de Deus aqui. Aí foi gente rodando, gente pulando cabiola. Ou seja, isso é uma forma de exaltar anjo. Quer dizer que a presença mais importante é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Agora, claro que Deus manda os anjos. Né? Os anjos do Senhor, eles estão ao nosso redor, né? Acampando ao redor que os temem. Né? O nosso derredor anda o inimigo, Satanás, né? Mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor, acampando ao redor do que os temem. Então, o anjo do Senhor, queridos, ele evidencia a nossa vitória, porque eles são conservo nosso. Eles estão ao nosso dispor, né? E o anjo fala, né? Claro que cuidado com essa questão de anjo, porque muitas pessoas tomam gato por lebre, né? Por isso aí tem muito esoterismo, né? Muitas coisas dessa natureza, porque o anjo tem que ser anjo mesmo, né? Eu falei aqui que Bispa Cléa, um dia ela estava no quarto dela e apareceu aquele anjo bonito, resplandecente e tal. E por quê? Porque um anjo ele se transfigura em anjo de luz. E quando ela olhou para aquele anjo, todos vestes brancas e tal, tinha uma pontinha negra. E ela percebeu ali, ela repreendeu, aquele anjo se tornou um demônio e desapareceu. Ou seja, significa dizer que nós devemos ter discernimento. Discernimento. Por isso que é bom você estar estudando a Bíblia, andando com pessoas que conhecem Bíblia, para que vocês não venham cair nas astutas ciladas do diabo. Por quê, queridos? Por quê? Porque o diabo ele se transfigura em anjo de luz, se transfigura, se faz de um impostor, se faz como se fosse, mas não é. Se possível, ganaria até os escolhidos. Então, cuidado, né? Fique com a palavra. Fique com a palavra. Eu dou muito graças a Deus. Sei que as igrejas batistas históricas, né? As pessoas às vezes zombam, né? Falam mal, no sentido de cadê o poder da igreja? Por quê? Porque é voltado para a palavra. Claro que tem coisas que eles precisam realmente avançar, né? Porque há uma medida do varão perfeito. Né? A medida do varão perfeito. Acho que você não pode ir para o extremo, nem daquele extremo de só palavra, né? E aqueles extremos de crer em tudo dentro da igreja. Né? Porque, queridos, por exemplo, eu oro aqui pela água, mas eu não coloco poder na água, eu oro pela água. Né? Porque todas as vezes que alguém coloca poder em uma rosa, né, em algo dessa natureza, é um animismo, dando vida a seres inanimados, ou uma presepopeia, né, porque o poder está com Deus, queridos. Mas Paulo disse, a unção do Paulo curou, verdade. A sombra de Paulo curou, o silêncio de Paulo curaram, verdade. Mas perceba que Paulo não fez disso uma costumização e nem fez isso uma
transferiu o poder de Deus, né, a pessoa de Deus para esses objetos. Você pode orar por qualquer coisa, né? Você pode orar por qualquer coisa que Deus vai colocar, e deve orar, ungir com óleo, né, e abençoar, né? E agora, quando você ora por algo nessa natureza, você vai motivar a fé da pessoa. Vai motivar a fé da pessoa. Por quê? Porque muitas das vezes essas orações por trás dessas coisas, nesses rosa, sal, esse tipo de coisa, o lenço de forma customizada, vai significar o quê? Significa a customização, e muitas das coisas, às vezes, nessa igreja neopentecostais, não são todas, mas são muitas que eu vejo, a questão mesmo é uma questão monetária, financeira, né? Então a gente precisa estar acordando. Agora, claro que você não vai matar pelo povo. O povo está ileso, né, sobre isso. A questão são os líderes que não, que alguns líderes são como lobos no meio de ovelhas. São como lobos. A verdade é essa, que tem muitos líderes que são como lobos no meio do cordeiro. Então, queridos, e tendo já todos bom ânimos, puseram-se também a comer, e eram todos no navio 276 almas. Ou seja, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Jesus falou, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Queridos, para você vencer o mundo, você precisa ter bom ânimo. Para você vencer os intempéries, as circunstâncias, as adversidades, né, do mundo, você precisa ter bom ânimo. Se você não tiver bom ânimo, você não vai vencer o mundo. Não, em absoluto. Se você não tiver bom ânimo, você não vai vencer o mundo. O ânimo é uma alegria que vem do Espírito, né? E você precisa se motivar em Deus. É por isso que a motivação é algo que o cristão tem que ter. Porque se o cristão não tiver se ele não for um cristão motivado, queridos, ele vai motivar quem? Se o cristão ele não for motivado, ele vai motivar quem? O cristão precisa ser motivador e motivar as pessoas. Eu sou uma pessoa que aprendi a motivar, né? Aprendi a motivar, cresci vendo grandes motivadores e aprendi a ser um motivador. Por quê? Porque eu quero que as pessoas cresçam. Não pense que se eu ver alguém saber mais do que eu, sendo usado mais do que eu fico feliz, queridos. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que é importante que eu diminua e Jesus cresça, né? Tem gente que quando alguém cresce mais do que ele fica com ciúmes, com inveja, né? Mas perceba que são pessoas que não são curadas, são tecmon e neófitos, né? E você vai ver muitas vezes, queridos, neófitos, né, que precisam ter a maturidade de royals, que são os filhos amadurecidos de Deus, né? Nós devemos ter o bom ânimo, queridos. E Paulo, ele foi um homem escolhido por Deus. E Paulo foi um homem escolhido por Deus. E Paulo fez coisas extraordinárias, queridos. Através das mãos de Deus, de Paulo, Deus fez coisas extraordinárias. É que eu falo, através das suas mãos, Deus pode fazer coisas extraordinárias. Paulo não se deixou levar pela circunstância. Não. Porque o forte, queridos, ele não se deixa se levar pela circunstância. Ele muda a circunstância. Ele é um homem voltado para Deus e ele muda a circunstância. O homem de Deus não é moldado pela circunstância. O homem de Deus, ele muda a circunstância. Entendeu? Então, é isso que acontece. E havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usavam conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram
a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides ou galhos, pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão, se picou a sua mão. E os bárbaros, vendo a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver. Ou seja, Paulo foi fazer um graveto para poder as pessoas se aquecerem, se alimentar, e veio uma víbora, uma cobra venenosa, e mordeu, né, a mão de Paulo. E todos pensaram que Paulo ia inchar e ia morrer, naturalmente. Qualquer cobra, por exemplo, aqui nós conhecemos como a cascavel, se ela picar alguém, naturalmente em poucos minutos, se não for tratado, né, acontecerá o óbito, né, dentre tantas outras víboras aí terríveis. Mas sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. Por quê? Porque Paulo estava com a unção do Espírito. Se beber de alguma coisa mortífera, não lhe fará mal nenhum. E eles esperavam que viesse inchar ou cair morto de repente, mas tendo esperado muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, dizendo que era um Deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, haviam as herdades que pertenciam ao principal nome Públio, o qual recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu que está na cama, enfermo e febre, disseram ao pai de Públio que Paulo foi ver, havia orado, pôs as mãos e ele o curou. Então, Paulo, queridos, as pessoas ali, porque o homem tem duas questões. Às vezes, para derrubar o outro, não pense que é somente jogar para baixo, não, viu? Principalmente, sobretudo, em igreja, né? Pregadores, pessoas do reino. Muitos desses jovens que começaram agora, por quê? Porque eu quero ver os jovens pregando o evangelho, principalmente jovens que estão no púlpito, e eu quero ver eles indo mais longe do que eu, né? Quero ir vendo eles fazendo mais coisas em Deus do que eu. Por quê? Porque graças a Deus fiz muito até aqui, né? Quero fazer muito mais ainda. Mas tem jovens que, em primeiro lugar, eles não se apercebem do valor que tem. Em segundo lugar, não houve conselho de sábios. Terceiro lugar, qualquer tapinha envaidece o sujeito, né? Eu me lembro que teve um pregador que foi pregar e ele arrebentou na igreja, né? Deus usou ele de forma poderosa. E quando ele desceu, alguém falou: rapaz, Deus, você é o cara. Ele falou: toda a honra e toda a glória seja a Deus. O diabo já me disse isso, mas eu transfiro a honra e a glória para Jesus. Ou seja, o que ele estava querendo dizer é que ele não se levava pelos elogios. E nós não devemos nos levar pelos elogios nem pelas críticas. Porque às vezes o diabo vai colocar, como o pastor Neil Barreto tem uma filosofia, é um filósofo que eu gosto muito, pastor filósofo, e diz o seguinte: que antigamente o diabo só derrubava a pessoa, colocando a pessoa para baixo. Hoje não, o diabo coloca a pessoa lá para cima. Aí você vai ver, queridos, na pessoas que, por causa da tecnologia, muitas pessoas que não tinham voz, tinham talento, tinham dom, né? Sobretudo no reino, começaram a ter visão, começaram a se destacar, começaram a crescer. Mas você vai ver que lá na frente faz sempre uma besteira. Lá na frente não estavam preparados, não estão preparados, são neófitos. Ah, pastor, mas prega bem demais. Ah, pastor, mas louva bem demais. Mas não estão preparados, queridos. É que eu falo, é melhor o cidadão estar na congregação dele o tempo todo, né? Do que o cara ascender para o mundo e ser uma pedra de escândalo. Antes ele está ali na humildade, na simplicidade, né? E ganhando alma para Jesus, uma alma aqui. Agora o cidadão ganha 1 milhão de alma e o escândalo faz 3 milhões se desviar do evangelho. Então é muito complicado esse tipo de coisa. Então a pessoa tem que ter
o entendimento da palavra. A pessoa tem que passar por um probatório, né, espiritual, para que a pessoa venha a ser forjado em Cristo e, quando obter a maturidade, venha pregar a palavra de Deus, né? Pregar a palavra de Deus, né? Ah, pastor, mas tem muitas pessoas que passam por probatório e tal, né? Isso aí é questão do homem, a questão do homem, mas você vai ver que vai reduzir muito. E como reduz? E como vai reduzir? É como uma peneira. A peneira vai passar muito, mas muitos que poderiam ir trazer escândalo vão encontrar sua convergência. Por que, queridos? Porque a melhor maneira é a maneira de Deus, né? Porque aceite a leitura que Deus tem para você. Deus, ele faz uma leitura para todos nós, queridos. Ele faz uma leitura para todos nós, né? Feito, pois, isso, vieram também ter com eles os demais que na ilha tinham enfermidade, sararam, os quais não distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Então, você vai ver aqui que Paulo, ele curou muitos enfermos, né? Por quê? Porque Deus era com ele. Paulo curou muitas pessoas que tinham enfermidades e sararam pelo poder de Deus, queridos. Pelo poder de Deus. É como a Aimee Semple McPherson, a fundadora da Igreja Quadrangular. Alguém viu aquela mulher nos Estados Unidos, né? Uma espécie de... Claro, nos Estados Unidos o evangelho é muito mais aceptível, né? E a Aimee Semple McPherson, nas televisões, essas cruzadas, porque lá é normal, que nos Estados Unidos o povo lá crê e os milagres acontecem em uma proporção, creio eu, que maior que o Brasil. Embora, na minha opinião, o Brasil está se tornando uma nação de adoradores, como um arquétipo que Deus levantou no mundo. Mas nos Estados Unidos, né, levanta grandes mulheres de Deus, né, como Kathryn Kuhlman, a Aimee Semple McPherson, que é a fundadora da Igreja Quadrangular, que tem em vários lugares aqui no Brasil. E alguém perguntou: como é que Deus usa você? Qual o segredo? E ela falou: eu sou apenas uma menina nas mãos de Deus. E realmente Deus usava poderosamente, pela sua simplicidade, pela sua naturalidade. A Kathryn Kuhlman também, minha esposa gosta muito dela, né? Usada por Deus de forma poderosa. Então, a própria... Agora, em cura, sinais, prodígios e maravilhas. Porque eu creio em cura, sinais, prodígios e maravilhas. Cada um tem... Cada aspecto é diferente. Curas é uma coisa, sinais é outra, prodígio é outra, e maravilhas é outra coisa. Às vezes a pessoa pensa, o cara pegou, o Deus usou a pessoa para ressuscitar o morto, né? É um milagre. Né? Deus usou um para curar uma pessoa que estava enfermo, né? Curas. A pessoa orou, né? E o sol começou a chover. É um prodígio. O cara orou e parou de chover, é um prodígio. A pessoa orou e veio grande bonança para a cidade, é um sinal. Então, sinais, curas, prodígios, maravilhas. Então, e Deus nos chamou para isso, queridos. Deus nos chamou para isso. Porque o reino de Deus, ele é vasto, o reino de Deus, ele é variado. O reino de Deus são como os dons que Deus deu ao homem. Por exemplo, Deus deu dom a todo homem, mas tem os dons espirituais. Os dons espirituais são na igreja, são trabalhados na igreja.
Agora, claro que Deus deu os dons às pessoas que não têm compromisso com Ele, né? São pessoas que... Porque, queridos, Deus deu os dons e faz com que o sol nasça entre justo e injusto, né? E você vai ver muitas pessoas aí, né? Não é que afronte Deus, porque afrontar Deus é uma coisa, mas que não tem compromisso com Deus, né? Mas Deus deu os dons. São pessoas são pessoas até corretas, éticas, mas eles não querem fazer esse compromisso com Deus, porque Deus dá o livre-arbítrio à pessoa. Não pense que vocês que Deus vai falar, não, eu quero que todo mundo aceite Jesus. O coração de Deus é que todos os homens se salvem. Todos os homens se salvem, mas Deus deu um livre-arbítrio para que o homem venha aceitar Jesus. Né? Deus deu um livre-arbítrio para que eu e você venha adorar Ele em espírito de verdade. E o bom é fazer isso. E o bom é fazer isso. Né? O bom é nós estarmos na presença de Deus, adorando, bendizendo o nome do Senhor, frutificando no seu espírito, né? Dando vazão ao espírito. O bom é isso. Agora perceba o seguinte, que os dons ministeriais para a igreja, em primeiro lugar deu apóstolo, depois profetas, depois pastores, doutores e mestres, lá em Efésios. Profetas, apóstolos, profetas, pastores, doutores e mestres. Claro que cada um tem um pouquinho de cada um, mas tem a questão aqui, nesses aspectos, que quando um sobressai, por exemplo, o camarada que tem uma visão apostólica, ele vai se sobressair, né? Ele vai sobressair na visão apostólica. O cara que tem uma visão pastoral, ele pode ser até um apóstolo, mas o pastoral dele que vai sobressair, né? O cara que tem uma visão mestral, ele pode ser pastor, pode ser doutor, pode ser apóstolo, mestre, mas o mestral que vai sobressair. O cara que vai ter uma visão doutoral, podemos dizer assim, o que vai aparecer nele é o douto, a sua cultura, né? Porque eu falo, pastor, qual a diferença do doutor, como a Bíblia fala, e mestre? O mestre é o seguinte, o mestre ele ensina, ele é um camarada que pega a Bíblia aqui e destrincha para você. Ele destrincha para você, até nas coisas que não são reveladas, ele explica de uma maneira que você se contenta. Tem gente que é assim, tem gente que tem esse dom. O douto, né, porque são 5 ministérios, 5 dons ministeriais: apóstolo, pastor, apóstolo, profeta, pastores, doutor e mestre, né? O doutor é aquele que ele examina a escritura ao fundo. Ele traz questões cultural, questão exegética, questão eclesiástica e estuda o contexto, né, o pretexto, da hermenêutica, da homilética, da exegese, enfim, e ele elabora uma pregação em cima disso. Vai haver muitos pregadores, pessoas que eles são assim, né? Eles pegam a Bíblia, eles relatam a Bíblia de forma bastante sistemática, né? Você percebe que é homem de Deus, percebe que o Espírito Santo de Deus está ali na vida daquela pessoa. Mas eles são muitos deles são muito comedidos, né? Ao exemplo de Augusto Nicodemos. Augusto Nicodemos é um doutor da Bíblia, queira ou não. O próprio Hernandes Dias Lopes é um doutor da Bíblia, né? Queira ou não. Né? O Leandro Quadros também é outro que eu gosto muito, né? E dentre tantos outros relevantes. Cada igreja, cada denominação tem os seus, né? Mas é importante que o evangelho seja pregado. O evangelho seja pregado. Alguns dizem que eu sou mestre, mas eu gosto de pregar, eu gosto de cuidar de alma, nem que seja de uma alma só, né? Eu amo cuidar de almas, né? Deus colocou no meu coração. Eu gosto também de trazer, enfim, nesses 5 dons a gente tem um pouco de tudo, né? Tem um pouco de tudo. Agora, claro, tem aquelas pessoas que a ascendência dela em uma dessas áreas é mais contundente e pertinente. Muitas pessoas aí que estudam grego, hebraico e se assentem de uma forma
fantástica em uma visão, né, da Bíblia. Tem um teólogo chamado N.T. Wright, né, considerado o maior teólogo do mundo hoje. É um anglicano da Inglaterra. O camarada pega a Bíblia e com destreza, com sabedoria, com graça, e fala de uma forma fantástica. E todo o tempo tem grandes mestres, grandes pastores, grandes doutores. Porque, queridos, o evangelho é um só. E tem aqueles que vai para frente da obra e toca o terror no inferno. Os evangelistas também, né? Tem aqueles homens que estão aí na minha concepção, são profetas, né? Pode ser caixa como profetas, que muda a história de nações, muda a história de até continentes, né? Você vai ver um trabalho aí do Terry Osborne, do Billy Graham, do próprio Benny Hinn, pessoas que mudaram continentes, do Morris Cerullo, pessoas que mudaram continentes, esses homens mudaram continentes, né? Esses homens mudaram nações, a visão de nações, né? E é o poder de Deus através da vida dele, é o Espírito Santo se movendo na vida dele. Então, queridos, aí você vai ver o quê? Você vai ver Deus abençoando o apóstolo Paulo. E aceite a leitura de Deus na sua vida. Porque Deus, queridos, Ele conhece nós melhor do que nós mesmos. O homem não conhece 1/100 dele, mas Deus conhece tudo sobre nós, mais do que nós mesmos, infinitamente, né? É quando eu vi uma ilustração de Henry Ford, ele disse que um carro de Henry Ford tinha quebrado. E um carro que alguém estava dirigindo esse carro. E a pessoa ficou ali 4 horas. Aí tinha um mecânico A, mecânico B. Isso como diz o pastor Abel Pereira, 1930, por aí, quando foi feito as primeiras sequências de carro a motor. E Henry Ford chegou lá, em 3 minutos resolveu o problema. O cara falou, mas rapaz, tô aqui 4 horas tentando resolver, chamou os melhores mecânicos do mundo e você, em 3 minutos, você resolve esse problema? Ele falou, pois é, meu amigo, eu tenho o prazer de dizer que foi eu que inventei esse carro. Foi eu que fiz esse carro. Então, a mesma coisa é Deus. Deus, Ele fez você e a mim, e Deus sabe onde moram nossas dores, Deus sabe onde moram as nossas angústias, e Deus sabe como curar essas dores e essas angústias. Deus sabe como curar todas as nossas mazelas e misérias em Deus. Em Deus. Deus pode curar todos nós, né? Esta é uma razão que nós devemos sempre nos voltar para Deus, queridos. Por quê? Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele sabe de todas as coisas. E Ele não sabe, não só apenas saber, porque é um clichê que a pessoa, não, Deus sabe todas as coisas. Ele sabe e Ele opera quando você dá lugar. Deus sabe e opera quando você dá lugar. Há uma ideia cuja não pode ser impedida, cuja hora é chegada. Ou seja, quando Deus chega na sua vida, que Deus acabou, disse Victor Hugo. Há uma ideia que não pode ser impedida, cuja hora é chegada. Porque Deus, Ele sabe operar, né? Eis aqui agora o dia aceitável da salvação. Agora, ou seja, a salvação aqui não significa apenas somente de alma, mas salvação da vida, uma salvação de algo que você está deteriorado na sua vida, né? Seja a sua vida espiritual, emocional, né? Física, financeira. Então Deus, Ele quer restaurar, porque Deus é restaurador, e por isso que nós somos chamados reparadores de brecha. O cristão, ele é chamado reparador de brecha. Por quê? Porque ele tem que reparar as brechas. Isso tem que ser inerente a qualquer cristão. Ele está ali para abençoar o vizinho A, o vizinho B, o vizinho, né, C, independente de quem quer que seja, né? Levando palavra de ânimo, de conforto, de carinho, né? E abençoando a vida das pessoas. Porque para isso Deus nos chamou. Por isso que a Bíblia fala que para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo.
né? Para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer a obra do diabo. E aí é o papel da igreja. Agora, não fique preocupado, procure os melhores dons. Procure os dons. Né? A Bíblia fala procurar os melhores dons. Eu mesmo procuro os melhores dons. Agora, não fique preocupado de ter titularidade. Eu quero ser apóstolo, eu quero ser bispo, eu quero ser profeta, eu quero ser pastor, eu quero ser doutor, eu quero ser mestre. Queridos, Deus vai fazer você chegar onde você se prontificar. Por exemplo, como eu vim da igreja, eu vejo muitas pessoas que ficam aborrecidas. Por quê? Porque não dão cargo a elas. Quando eu vim de igreja, que é tradicional, muito abalizada na palavra, uma igreja que eu amo muito, gosto muito, espetacular, né? Uma igreja aqui nessa cidade, como todas as igrejas batistas, né? Os batistas têm esse ponto que são inalienável, né? São fixo, profundo, né? Na palavra. É uma raiz batista, é algo que é peculiar da batista. Por exemplo, tem igrejas que vai fluir em outros dons, né? De outra maneira, mas na palavra é um pouco mais rasa, né? Mas o batista tem isso. E nos batistas, eu faço falar porque eu fui de igreja batista, sou batista, né? Desde pequeno, da raiz batista. Mas o que ocorre? O bom é você servir a Deus. Não importa se você é porteiro, não importa se você é o porteiro da igreja, não importa se você está ali fazendo a faxina da igreja, o bom é servir a Deus limpando o púlpito, né? Para as pessoas serem abençoadas ali. Eu me lembro do nosso irmão Feliciano, que ele com 90 e tantos anos limpava o púlpito, era o porteiro da igreja, e com todo o amor, com todo o carinho. Por que, queridos? Porque Deus ama quem faz com alegria. Deus não ama quando você faz não apenas sem alegria, mas com segundas intenções, né? Com segundas intenções. Se Deus lhe colocou em um cargo, como alguém falou para mim, olha, pastor, você vai ser promovido a bispo e apóstolo. Eu amei, glória a Deus. Claro que isso não passa pela minha cabeça, e aí, sinceramente, eu me acomodo muito com as coisas simples. Sou um homem muito simples, né? Eu reconheço, uma dessa parte, eu sei que sou um homem culto, mas um homem simples. Mas se Deus colocar lá para abençoar o reino, glória a Deus, né? Eu quero estar fazendo a vontade de Deus. Então, queridos, perceba que o agir de Deus é lindo, né? O agir de Deus é lindo. E você vai perceber outra coisa muito importante, que Deus ele quer ver as suas razões. Deus ele quer ver as suas razões. Apresentar a mim as suas razões, né? Para que você venha ser abençoado. O que isso significa dizer, querido? Significa dizer que nós temos que ter um relacionamento com Deus. Significa dizer que nós temos que ter um relacionamento com Deus baseado na palavra. Baseado na palavra. Queridos, relacionamento com Deus é você ter intimidade com Deus. Entendeu? É você estar em Cristo, sendo Cristo o seu melhor amigo, o seu pai, né? A paternidade de Deus em você, a identidade de Deus em você. Porque Deus é nosso pai. Uma das grandes crises de pessoas dentro da igreja é a falta de paternidade de Deus. Porque a pessoa aceitou Jesus, mas aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas não aceita Jesus como Pai. E Jesus é o nosso Pai, Deus é o nosso Pai. Jesus falou, leia Mateus 6,6. Vai ser um show que você vai ver ali. Pai nosso que está no céu, entra no teu quarto e teu Pai que está em oculto te abençoará. Então, Deus é o nosso Pai. E se dirige a Deus sempre na pessoa de Pai. Não é porque Deus é Pai, queridos. Deus é o nosso Pai. Entendeu? Então, apresente as suas razões a Deus, né? E as suas razões, queridos, às vezes é uma razão de confissão de pecado, às vezes é uma razão de uma ansiedade que você tem, às vezes é uma razão de um estresse que você passou, às vezes é uma razão de algo que você quer, algo bom, de um dom que você quer, né? Por exemplo, eu já tive
busquei dons espirituais. Né? E Deus me deu alguns dons espirituais. Inclusive dons que eu nem pedi a Deus, Deus me deu. Inclusive dons que eu nem pedi a Deus e Deus me deu. Né? Por exemplo, eu não tenho um dom de visão, nem um dom. Porque é um dom. Os jovens terão sonhos, os velhos terão visões. Isso é dom. É dom. Tem gente que tem essa visão aberta, como diz na teologia. Né? Mas Deus me deu sonhos, raríssimas vezes, do como é o mundo. Como é o mundo. Né? Como o mundo. Deus me transportou uma certa vez, né, como o mundo estaria na volta de Cristo Jesus. Né? Mais ou menos algo dessa natureza. Né? Enfim, mas Deus dá dom aos homens. Deus dá dom aos homens. Porque Deus, Ele quer, queridos, que nós trabalhemos de uma forma equilibrada, de uma forma sucinta, para nós crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não quer que a gente viva igual um robô, igual uma pedra, igual um mármore, né? Igual até um cachorro, né? Um gato, né? Que não sabe, se relaciona, mas não tem aquele relacionamento inteligente. Por isso que nosso culto tem que ser culto racional. O culto tem que ser racional, né? Agora, claro, no mover do Espírito. No mover do Espírito. Agora, queridos, tem igrejas que muitas pessoas pensam que igrejas fortes só aquela igreja que fala em línguas. E tudo isso, queridos, digamos assim, eu tive um tour dentro da igreja, mas um tour assim dentro da igreja de pesquisa, né? Pentecostais, né? Pentecostais, como Deus me chamou, diz também para essa área também, né? Além da pastoral de doutor e mestre, segundo Efésios 4, 7, né? Eu vejo o seguinte, que o poder que está na palavra. O maior poder está na palavra. Você vai ver um crente, às vezes, né? Você vai ver um crente, ele está ali, quieto, não fala muito, mas é temente a Deus. Às vezes você não vai ver ele esperneando, nem nada disso, né? Plantando bananeira, nem falando em línguas, mas é cheio do Espírito Santo. Né? Não que aqueles que façam isso não seja, mas por quê? Por quê, queridos? Veja só o que diz. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Mas graça foi dada a cada um de nós segundo o dom de Cristo. O dom de Cristo. Querendo professamento, aqui o versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Né? Apóstolos, profetas, evangelistas, que pode ser aqui pastores, segundo algumas traduções, evangelistas, outros pastores, né? E mestres. Algumas traduções ela vem mestre, mais doutores, pastores, mestres, mas é tudo a mesma coisa. Apóstolo, né? Ministério apostólico, aquele que envia. Tem igrejas que são apostólicas. Profetas, né? Profetas. Qual é o profeta, queridos? Aquele que fala segundo a palavra de Deus. Antigamente eu pensava que profeta que ele dizia assim diz o Senhor, amém, é profeta também, quando está na quatro linhas da Bíblia, né? Porque o profeta tem que estar debaixo das quatro linhas da Bíblia. Por quê? Porque existem muitas pessoas que mal intencionadas no Evangelho. Existe pessoas mal intencionadas no Evangelho. De alguma forma, eles são tão mal intencionados. Olha aqueles quatro arquétipos que nós falamos aqui. Então, agora tem profeta que é verdadeiro. Tem profeta que está ali para profetizar e fala mesmo e as coisas acontecem do jeito que ele falou, porque não foi ele que falou, foi Deus. Né? E as coisas acontecem. E Deus, queridos, dá dom aos homens. Deus dá dom aos homens. Né? Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo ao cativeiro, ou seja, e deu dons aos homens. Quem deu dom aos homens foi Deus. Primeiramente, Deus levou cativo o diabo, o inferno,
né? E deu dom aos homens. Por isso, e eu fico feliz, queridos, por exemplo, com os dons que Deus me deu. Né? Com os dons que Deus me deu. Descubra o dom que há em ti, como diz o apóstolo Paulo, e com imposição de mãos, você precisa colocar o seu talento, os seus dons, né, para glória de Deus. É porque os dons são para a igreja. Os dons são para a glória de Deus. Quando um indivíduo vai usar o dom para se exaltar, ele está incorrendo contra Deus. Ele está indo de contra Deus. Deus vê, Deus enxerga, Deus pune. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Né? Aqui eu acho esse versículo lindo. Por exemplo, Deus me deu teve uma época, eu falo isso para a glória de Deus, se Deus me deu, eu vou contar como um testemunho, 3.500 versículos de cor, 3.500 versículos. Hoje em dia diminuiu bastante, né? Como estava no ápice, 2001 a 2005, né? Mas a Bíblia toda Deus me deu no meu coração, né? As escrituras todas. Então eu tenho uma intimidade com a Bíblia que é fantástica. E eu louvo a Deus porque isso é um dom de Deus. Isso é um dom que Deus me deu. Essa intimidade com a palavra. Essa intimidade com a Bíblia. Embora eu não saiba versículos, como sabia antes, na sua totalidade, exatamente, o capítulo, versículo, mas tenho noção de praticamente todos esses 3.500, mais ou menos, onde estão. Né? E isso é bom. Até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ou seja, roios, maduros, né? À medida da estatura completa de Cristo, varão perfeito, varão maduros, à medida da estatura completa de Cristo, né? Porque, queridos, Deus ele chama filhos maduros. Deus não chama pessoas imaturas para o seu ministério, para que venha exercer o chamado, né? Por quê? Porque se a pessoa não for madura, porque a pessoa não se deixou transformar pelo Espírito Santo. Porque todos nós somos iguais. Todo homem ele é igual. Agora, claro que tem o que difere um homem de outro é aqueles homens que se dá disposição ao Espírito Santo trabalhar na vida dele. E se lança, procura trabalhar de uma forma à vontade com o Espírito Santo. Né? Por exemplo, é a mesma coisa. Uma coisa é você pegar um pregador que ora 4, 5 horas por dia, né? E um pregador que ora 1 hora, 1 minuto, 10 minutos. Os dois oram, oram. Mas qual a intensidade de um e de outro? Né? A mesma coisa pegar uma pessoa que passa 8 horas estudando a Bíblia e uma pessoa que passa 8 minutos estudando a Bíblia. Então, aonde abundou o pecado, sobre abundou a graça. E à medida que você busca Deus, a proporção dessa medida, você é usado por Deus. Né? A proporção dessa medida, você é usado por Deus. Por que Jesus deu testemunho de João Batista? Por que Elias? Por que Moisés? Porque os camaradas queridos, eles viviam uma vida extremamente íntegra, buscando a Deus. Né? Uma vida poderosa em busca a Deus. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, aqui fala tecmon, meninos, neófitos, levados em roda por todo o vento de doutrina, né? Pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E isso, queridos, são aqueles que levam a alma das pessoas à perdição, né? Que levam as almas das pessoas à perdição. E são pessoas que levam o vento de doutrina, aquela doutrina falsa, vento, aquela doutrina que passa e leva, né? Por isso que a Bíblia tem que estar nas 4 linhas da Bíblia. Qualquer profecia, qualquer doutrina, está debaixo das 4 linhas da Bíblia, aceite. É por isso que eu gosto de fazer essa distinção, né? Com o mestre que eu sou, e dizem que eu sou, eu sei que eu sou, a questão da doutrina do dogma. O que é doutrina? Doutrina, e os dois são bênçãos de Deus. Os dois são bênçãos. Né? Como é usado, agora tem que ter de acordo com aquilo que você vai estar inserido. Por exemplo,
Os adventistas, eles têm a doutrina do sábado. Eles têm a doutrina do sábado, eles guardam o sábado, né? A doutrina de não comer carne de porco. Quem for para lá, e isso não prejudica em nada, queridos. Isso é algo bom, né? Não tem nada a ver. Por exemplo, a própria Igreja do Véu, que para mim a concepção não é seita, tem gente que aceita como seita, eu não vejo como seita. Eles usam o véu, a doutrina deles, né? Agora qual o dogma? Jesus Cristo é o Senhor, né? Em todas eles, você não vai ver nenhum traço de adoração a outras pessoas ou a outros deuses ou outro Deus, só Jesus, né? Por exemplo, tem o Testemunho de Jeová, eles não aceitam Jesus como Deus. Os mormons, né, também a mesma coisa, né? E adora literalmente a anjos, marrom, não gosto algo dessa natureza, né? E por aí afora, por aí afora. Agora, a igreja, pastor, mas a igreja é assim assado. Claro, queridos, que você vai para a igreja de acordo com a sua forma de ser. E você vai se submeter à ordem do pastor, a doutrina do pastor que Deus deu ao pastor da igreja, né? Se o culto é apenas pela tarde, se o culto, aí já é outra coisa. Não tem esse estereótipo. Por exemplo, os batistas, desde que eu conheço como gente, ele tem culto domingo, a escola dominical pela manhã, domingo à noite, culto normal, terça, culto de oração, que hoje estão mudando, mas o normal é esse, e quinta-feira, culto de doutrina ou de estudo, ou dogmas, como queira, né? Mas tem igrejas que o culto é o quê? É sábado pela manhã. Outras igrejas que só tem um culto uma vez na semana. Outros têm uma vez todos os dias na semana. Ou seja, é importante estar servindo a Jesus com integridade da doutrina. Com integridade da doutrina, né? A integridade da doutrina. Porque agora, por exemplo, quando as pessoas... O que é o vento de doutrina? São doutrinas que as pessoas colocam como dogmas e que não são dogmas. Porque o dogma, queridos, é aquilo que eu aprendi no seminário, isso. Pastor Miquel França falou algo que eu anotei e nunca mais esqueci. Dogmas são aqueles que são inalienáveis, você não pode tirar de jeito nenhum. Por exemplo, dogma. Jesus Cristo é o Senhor. É um dogma. Outro dogma é você crer no poder do nome e do sangue de Jesus. Crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos é um dogma, né? O batismo é um dogma, porque o batismo é algo que Jesus ele proferiu. Ele mandou a gente fazer. São mandamentos, ordem. Está no imperativo. Ide por todo mundo, né? É um batismo, mas pastor, o batismo para aspersão, imersão, aí já é outra história. Aí já é outro problema para manga. O batismo é um dogma, a ceia é um dogma. Todas as igrejas, você vai ver, todas as igrejas têm a ceia, todas as igrejas têm o batismo, todas as igrejas, né? Você pode perceber isso. Todas as igrejas evangélicas, né, sadias, têm grande maioria esmagadora dela tem esses dogmas, né? Esses dogmas. Jesus Cristo é o Senhor, batismo, ceia, dentre tantos outros. Agora, se você vai para a igreja que não usa, que o pastor ou a liderança não gosta que as mulheres usem saia, ou só use calça, ou vice-versa, aí é uma questão de você e a igreja. Você tem que ir para uma igreja que se você se enquadre a questão doutrinária da igreja. Doutrinária da igreja. Aí é outros, como diz o outro, 500. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo daquele que é a cabeça, Cristo. Antes, seguindo a verdade, no amor, né, que fala no amor, porque o amor, quer dizer, o vínculo perfeito da perfeição. O amor é o vínculo perfeito da perfeição. O amor, queridos, é a única virtude que vai permanecer lá no céu, é o amor. A fé, a esperança e o amor, mas a maior todas é o amor. Então você vai ver que a Bíblia toda era focada no amor. O que é amor? É uma boa decisão em Deus. É uma boa decisão em Deus. Amor não tem a ver com sentimentos.
Muitas pessoas pensam que amor tem a ver com sentimentos. Não, amor não tem nada a ver com sentimentos. Amor é uma ação do bem proativa, você sentindo ou não. Se você sentir, melhor ainda, né? Se você sentir, melhor ainda. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor, né? Ou seja, significa dizer, se você não usar tudo isso que Deus lhe deu em amor, você está desqualificado. Se você não usar o dom que Deus lhe deu em amor, você está reprovado. Se você não proceder em amor, você está reprovado por Deus. Então, queridos, que essa mensagem ache guarita no seu coração. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. E em breve nós voltaremos com outra mensagem que vai abençoar o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Forte abraço, Pastor Oséias, em nome do Senhor Jesus.